Primeiro, muito obrigada pela confiança aí do Conselho de ter me repassado essa tarefa de falar sobre a questão do primeiro eixo da conferência. Mas eu começo me reportando ao próprio título da conferência. Acho que é muito importante para a gente pensar sobre o que nós vamos nos debruçar hoje, né? O tema da conferência: erradicar a fome e garantir direitos com comida de verdade, democracia e equidade. Quando eu li esse tema, eu falei, muita responsabilidade para nós que vamos falar a respeito. Mas vou começar discutindo a questão da fome. Antes, como tem várias pessoas que estão chegando agora para esse debate, eu vou explicar rapidamente o que é o conceito de segurança alimentar para poder entender o dado que eu vou apresentar para vocês, tá? Quando a gente fala, porque no Brasil, como já foi mencionado aqui, nós temos uma série de legislações que falam sobre a segurança alimentar, sobre a questão da fome, da alimentação. Como é que isso se nomina, né? Depois a Rosana vai passar como é que se estrutura essa parte legal. Mas eu vou só trabalhar o conceito. Quando a gente fala de segurança ou insegurança alimentar, do que nós estamos falando? Da possibilidade de uma pessoa acessar o alimento, de não só comer, mas se nutrir. E se nutrir com alimentos que façam parte da sua dieta, do ponto de vista até da sua cultura. De poder comer com prazer, de poder comer e ao mesmo tempo essa comida fazer bem para o seu corpo, fazer bem para a sua alma, né? Pois bem, quando a gente fala em insegurança alimentar, nós estamos falando de não só da fome, mas também do medo de passar fome, ou também daquilo que seria comer, mas não necessariamente se nutrir. Então, para que a gente possa se entender sobre isso, então, se trabalhou 3 possibilidades de insegurança alimentar. A insegurança alimentar leve é quando a pessoa ela tem comida, mas ela tem medo de passar fome. Por uma situação de que ou só ela tem aquela comida, ou porque ela não teria outro dinheiro para comprar, enfim, ou porque ela já passou muita fome, ou porque o emprego dela é instável, então ela tem a comida, mas ela tem medo de passar fome. Isso chama insegurança alimentar leve. A insegurança alimentar moderada é aquela pessoa que come menos do que gostaria ou poderia e come nutricionalmente com deficiências, né? Então, essa alimentação ela não é adequada. Essa é a insegurança alimentar moderada. Às vezes a pessoa tem o alimento, mas ela come menos, porque senão o alimento não chega até o final do mês. Então ela já tem essa preocupação e ela reduz a quantidade. Não, hoje eu vou fazer um pedacinho de carne só cada um. Molecada, um pedaço de carne cada um. Porque é o que tem para poder, muitas vezes, ter no outro dia alguma mistura. Essa é a insegurança alimentar moderada. E aí, quando a gente fala em insegurança alimentar grave, nós estamos falando de fome. Nós estamos falando daquela pessoa que, por N motivos, não tem o que comer. E eu vou trabalhar os dados da situação brasileira. Deste país que tem tanta terra agriculturável, que produz tanta comida e tanta riqueza. Prestem atenção nos dados da insegurança alimentar no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a Rede Pensão fez um primeiro inquérito, fez um segundo inquérito sobre como está essa questão da segurança ou insegurança alimentar nesse país. Várias pessoas já ouviram eu falar, mas é bom ouvir bastante, porque daí você já sai com os dados na cabeça, prontinho para falar para outras pessoas que não acreditam que a fome ela é construída coletivamente. No Brasil, hoje, nós temos 125 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Isso significa que a maior parte da população brasileira está em situação de insegurança alimentar. Nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando da maioria da população deste país.
E destes, você tem 28%, ou seja, 59 milhões de pessoas que têm medo de passar fome. Insegurança alimentar leve. E temos 15%, ou seja, 32 milhões de pessoas com insegurança alimentar moderada, ou seja, comendo menos do que poderia ou gostaria ou não se nutrindo adequadamente. E nós estamos falando em situação de fome de 15,2% da população, ou seja, 32 milhões de pessoas também em situação de fome neste país. Quando a gente fala de fome e segurança alimentar grave, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de crianças que dormem com a barriga roncando, de gente que dorme com fome, de gente que tem depressão por conta da fome. Se a gente contar desses 32 milhões de pessoas aqui, que cerca de 30% da população brasileira são crianças e jovens, nós estamos falando de crianças, 10 milhões de crianças nesse país que estão com o seu futuro comprometido porque não comem. Porque não comem. Então, nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de coisas graves. Mas será que essa fome, ela não é de alguns lugares específicos? Será que essa fome está aqui em Franca? Eu vou fazer uma pequena estimativa, porque o dado parece que a gente não guarda muito questão de números. Mas eu quero só que vocês percebam a dimensão do fenômeno. Nós temos hoje, aqui em Franca, praticamente 78 mil pessoas inscritas no cadastro único. Quanta pessoa pode se inscrever no cadastro único? Olha, nós temos, das pessoas que se inscreveram no cadastro único, nós temos 36% delas, ou seja, 28 mil pessoas em situação de extrema pobreza. Não é pessoas, é pessoas cadastradas. Depois a gente vai falar as famílias que tem por trás. Tá? Então, 36% dessas pessoas inscritas estão em situação de extrema pobreza. O que significa extrema pobreza? Com menos de R$200 per capita por pessoa. É extrema pobreza. Nós temos 15% em situação de pobreza, 33% em situação de baixa renda e 16% em situação de o per capita acima de meio salário mínimo, mas menos que 3. Ora, destas, se a gente pegar só as que estão em até baixa renda, ou seja, pobreza extrema, pobreza e baixa renda, ou seja, todos aqueles que não têm per capita nem de meio salário mínimo na família, nós temos 65.400 pessoas cadastradas. Se põe uma média de 4 pessoas por família, nós temos 261 mil pessoas no município de 350 mil pessoas que podem estar em situação de insegurança alimentar. Destas, com certeza, quem está em situação de fome são aqueles que estão na extrema pobreza. O da pobreza também, mas eu não vou nem pôr o da pobreza, vou pôr só da extrema pobreza. Isso significaria, se tem 28 mil pessoas inscritas, 28 mil cadastros, você vai ter no mínimo aí 100 mil pessoas, ou seja, 100.012 pessoas, 1/3 da população desse município que está em situação de fome. Nós não estamos falando de excepcionalidade. Os dados mostram que a fome é produzida coletivamente. Por isso que não adianta a gente tentar buscar soluções individuais para a fome. Ela é construída coletivamente, ela tem que ser combatida coletivamente. Não adianta nós tratarmos como excepcionalidade aquilo que tem determinantes estruturais muito sérios. Por isso que nesta conferência se escolhe esse tema. Porque nós não vamos só discutir a fome, nós temos que discutir a fome, mas nós temos que discutir também como erradicá-la. E para erradicá-la nós precisamos de direitos sendo cumpridos, e para isso precisa de políticas públicas, e precisa inclusive de recursos públicos para poder fazer política. Não existe política sem orçamento, política pública sem orçamento. Então, nós vamos precisar de direitos, nós vamos precisar de democracia,
e nós vamos precisar de equidade. Então eu quero trabalhar um pouquinho desses elementos com vocês durante o tempo que eu tenho. O tempo é muito curto, né? É 20 minutos ou 30? É 20 minutos, meu Deus. Pois bem, primeira coisa, se nós queremos pensar segurança em segurança alimentar, se nós queremos lutar por segurança alimentar neste país, nós temos que pensar aquilo que são ações emergenciais e ações que são mais estruturantes. Como nós podemos combater a fome? O Brasil é um dos países cuja concentração fundiária é uma das maiores do mundo. Não existe discussão da fome sem discutir alimento. Os 47% dos proprietários de terra desse país, as pessoas que têm até 10 hectares, correspondem a 47% das propriedades do Brasil. Então, a maior parte das propriedades deste país, em número, são de pequenas propriedades. Sabe quanto ocupa da área deste país? 2,3% do território. Em compensação, os grandes proprietários, o 1% desses proprietários, detém 47% das terras. Não é possível construir justiça e equidade sem pensar em reforma agrária nesse país, sem pensar em modelo de desenvolvimento agrícola. Mesmo porque este modelo de agricultura voltado para grandes monoculturas, para grandes extensões plantadas com um único produto, com uso intensivo de agrotóxicos, com destinação voltada ou para o mercado externo ou muitas vezes para a indústria de processamento de alimentos, é que tem feito, inclusive, com que o alimento mais barato seja exatamente aquele que é menos nutritivo. Muitas vezes nem se chama de alimento aquilo que é ultraprocessado, se chama de substâncias alimentares, que são basicamente alimentos produzidos com sal, açúcar e gordura, que não nutre, que serve apenas para matar a fome e produzir doença. Quando a gente fala de insegurança alimentar, por isso que quando a gente vai discutir a política de segurança alimentar, a gente fala de uma política interdisciplinar, intersetorial. Porque o resultado daquilo que se produz com a insegurança alimentar, ela se estende para todas as áreas. Ela se estende, inclusive, de maneira efetiva para a saúde, pelo adoecimento da população, não só por conta da desnutrição, mas por conta da obesidade que os ultraprocessados têm hoje trazido para a população brasileira, inclusive para crianças brasileiras, né? Mas também, ela tem um impacto sobre a educação. Outro dia, eu estava na reunião do CMDCA, daqui de Franca, e ouvi um depoimento muito, muito impactante de uma pessoa que trabalha na escola. E ele disse, eu fui lá, levei os números da fome no município, e ele disse, a gente acompanha isso todos os dias. Quando começa a fazer a merenda escolar e o cheiro entra na sala de aula, tem crianças que não conseguem mais se concentrar. Ela chora de fome. Quando é maiorzinho não fala, quando é menorzinho fala. Então aqui em Franca, nós estamos falando do nosso município, né? Então esse impacto que tem no próprio processo de ensino-aprendizagem da criança, ele é real. Então ele vai impactar a educação, vai impactar a saúde, vai impactar a assistência social, mas vai impactar a realidade do município. Como nós vamos construir uma sociedade feliz e não violenta quando nós temos a maior parte da população se não sabe se vai comer ou não no outro dia? Como é que se você constrói projeto de futuro se você não sabe nem se vai comer naquele dia? Como é que você sonha com o futuro do seu filho se você não tem como dar comida para ele hoje? Isso tem a ver com o tipo de sociedade que a gente quer para viver. Isso tem a ver
inclusive com as condições de trabalho que hoje nós vivenciamos. Cada vez mais precarizado, intensificado, cada vez com vínculos mais informais, ou seja, você tem o adoecimento no trabalho, você tem o adoecimento na própria forma de alimentação. Esta sociedade vai produzindo a violência nas suas inter-relações também. Essa questão ela é fundamental quando a gente pensa em democracia. Quando as pessoas não têm projeto de futuro, matar ou morrer faz muita pouca diferença. Defender propostas autoritárias, muitas vezes as pessoas acabam achando que aquilo poderia ser uma solução. Quando, na realidade, armar a população, defender regimes autoritários é retroceder para além do que já estamos, que já está muito ruim. Então, quando a gente fala em democracia, nós estamos falando da possibilidade de discutir coletivamente este assunto, que é a fome. Nós estamos falando em pensar alternativas, e isso só é possível dentro de um regime democrático. Isso só é possível se a gente considerar os direitos sociais. Quando eu falo de reforma agrária, eu estou falando de direito constitucional. Terra, eu sempre digo isso, é que nem criança, não é que ela é tua, que você pode fazer o que quer. Ela tem que cumprir função social. E só cumpre função social aquela terra que é produtiva, que respeita o meio ambiente, que respeita relações trabalhistas, que promove o bem-estar social e ambiental. Eu estou falando de direito que está na Constituição. O alimento também é direito que está na Constituição brasileira. Nós estamos falando de direitos. Num país que, para pensar direitos, tem que trabalhar não só com igualdade, tem que trabalhar com o conceito de equidade. Por quê? Porque é uma das sociedades mais desiguais que existe também. Uma sociedade que foi estruturada a partir do racismo, do patriarcado. Não dá tempo de eu falar a respeito disso, mas eu gostaria só de mencionar um dado. Nós fomos o último país na América Latina a abolir a escravatura e nunca construímos uma política reparatória. Me façam rir que política de cota tenha sido a política reparatória. Ela foi importante, mas ela é ínfima perto de tudo aquilo que a gente deveria construir para reparar o dano que nós causamos à população negra que veio aqui estruturar este país e produzir e trabalhar e fazer com que este país hoje tenha o perfil que tem. Se a gente quiser pensar em equidade, nós temos que pensar em políticas públicas que inclusive considerem o fato de que a fome neste país tem cor, ela é negra. 65%, se eu não me engano, eu tirei até o dado aqui, 6 a cada 10 famílias autodeclaradas negras passam por situação de insegurança alimentar. E essa situação ainda se agrava mais quando é a mulher chefe de família, e especialmente a mulher negra. Então, as políticas públicas, elas têm que ser construídas a partir dessa constatação de realidade. Isso não é dado de conjuntura, isso é dado para a construção do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que o próximo conselho vai ter que construir aqui em Franca. Isso aqui você tem que pegar os dados de Franca e ver como é que está a questão para a gente quiser, se nós quisermos construir a equidade, o que nós precisamos considerar do dado da realidade de Franca. A responsabilidade, né? O próximo, vocês sabem, vocês devem estar acompanhando, ou se não, em breve acompanharão, que a primeira gestão do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Franca está já acabando. Então, nós vamos ter uma nova eleição para o Conselho. É muito importante que vocês se envolvam com isso. É muito importante que tanto quem é do poder público e que se indigna com a fome, que venha compor o Conselho, que peça isso na sua secretaria, eu quero participar, porque é muito importante que você venha para construir. E quem é a sociedade civil também. Que vem, afinal, são 2/3 são da sociedade civil. E nós precisamos que o próximo conselho seja muito atuante. Por quê? Porque essa próxima... Encerrou?
Porque essa próxima gestão vai construir o próximo plano municipal de segurança alimentar e nutricional. E se nós quisermos, de fato, pensar, eu sei que a gente tem que pensar na sociedade como um todo. Nós temos que pensar que país nós queremos, mas isso passa para a gente pensar também que sociedade local nós queremos. O que eu quero? O que eu quero? Eu quero continuar tendo medo do outro, com medo dele praticar violência comigo, roubar minha comida, roubar meu emprego? Ou eu quero uma sociedade que pense coletivamente como construir equidade, segurança alimentar? Para isso, a gente vai ter que participar das coisas. A gente vai ter que se envolver, se comprometer. Pelo menos essa é a proposta. A Carolina Maria de Jesus dizia assim: a fome é a invenção dos que comem. É muito forte isso, né? É nossa responsabilidade como cidadão e cidadã assumir que existe fome nesse país, que ela é grave e que nós, especialmente, eu falo para aqueles que foram meus alunos, especialmente quem fez universidade pública, tem uma responsabilidade social. E essa responsabilidade é de militar na área de segurança alimentar, de fazer com que, não só a parte de ações emergenciais, nós não precisamos de caridade para erradicar a fome, nós não queremos caridade para erradicar a fome. Ela é direito e nós queremos que seja política pública, com participação, e queremos que seja algo que de fato possa atingir aqueles que mais precisam. É isso, muito obrigado a todos e todas e todos.